Boa noite a todos. Eu sou a Luciana, gerente de programas da Zigurati e falo diretamente aqui de Barcelona. Sejam bem-vindos à Masterclass Aplicação do BIM para Pontes e Passarelas. Antes de mais nada, antes de começar a sessão, tenho certeza que vocês possam ouvir a gente e também, se vocês têm algum problema técnico com relação a som, a áudio ou a qualidade de vídeo, por favor, escrevam no nosso chat de perguntas para a gente tentar solucionar antes da Masterclass começar, tá bom? Nós vamos esperar só mais alguns minutinhos antes da Masterclass começar. Os nossos participantes já estão se conectando. Bem-vindos a todos, né? Obrigada por estarem participando aqui da sessão com a gente. A gente já está aí com vários participantes aí. Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Todo mundo dizendo boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, vamos começar então. Então, bem-vindos de novo, né, pessoal, a Masterclass chamada Aplicação do BIM para Pontes e Passarelas, da Zigurati Global Institute of Technology. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e fazer uma breve introdução para vocês do objetivo da Zigurati com essa Masterclass. Então, o objetivo nosso ao fazer essas masterclasses é justamente transmitir para o mercado a nossa experiência, a experiência da Zigurati nos tópicos que a gente está falando, nos tópicos que a gente está apresentando. Ou seja, nesse caso, transmitir a nossa experiência no BIM para infraestruturas. E ajudar aos profissionais que estão presentes aqui hoje, profissionais como vocês, a alcançar ou ultrapassar aí os desafios profissionais de vocês. Por isso que nós trazemos hoje profissionais que são referências no mercado, que atuam na área, e que são experts realmente no assunto, para que eles possam contribuir ao máximo com as carreiras profissionais de vocês, com o crescimento profissional de vocês. Como é o caso de hoje, a gente trouxe o nosso convidado de hoje, que é o Anderson Alvarenga Ferreira. Bem-vindo, Anderson, obrigada pela tua presença. O Anderson é engenheiro civil formado pela Universidade de Uberaba. Ele é especialista em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e atua como membro da rede BIM de governos latino-americanos, além de participar do núcleo BIM do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT. E, além disso, ele é analista de infraestrutura de transportes e trabalha também como coordenador de gestão estratégica e riscos corporativos na diretoria executiva do DENIT. Mais uma vez, obrigada pela tua presença, Anderson, obrigada pela tua participação. E, por fim, eu quero lembrar a todos que essa Masterclass, ela está enfocada no Master específico, que a gente vai fazer o lançamento dele. A primeira turma vai acontecer agora em novembro de 2020, que é o Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, que o Anderson é um dos professores. E esse Master vai ter início agora em novembro de 2020. Eu convido a todos a dar uma olhada no nosso site e saber mais, porque com certeza vai ser enriquecedor para a carreira de vocês. Bom, acho que é isso, espero que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo dessa Masterclass e ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor escrevam no chat de perguntas que o Anderson vai estar, eu vou estar lendo as perguntas e o Anderson vai estar respondendo as perguntas para vocês, tá bom? Obrigada a todos e Anderson, é com você. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença e a participação de todos vocês. Sei que estão todos aí enfrentando um momento delicado de fazer home office ou de ter que se isolar em casa, e acredito que esse é um excelente momento também para que você possa conhecer alguma tecnologia nova, praticar, adquirir novos conhecimentos, de maneira que você consiga aí se posicionar de maneira
de maneira diferenciada no mercado, assim que você tiver aí uma oportunidade, tá? Fazer mais com menos é sempre uma discussão, né? E todos procuram aí otimizar os seus ganhos, tá? Então, acredito que o BIM é uma dessas tecnologias que vai alavancar e mudar completamente o mercado de arquitetura, engenharia e construção. E temos assuntos bem interessantes com relação a pontes, algumas aplicações, como já foi falado um pouco sobre mim, eu atuei na parte de os principais projetos de pontes que estão hoje aí acontecendo no Brasil, tá? Onde nós temos investimentos do governo federal. Então, a gente realmente tem bastante experiência com projetos grandes, projetos menores, e também diferentes tipos de escritório. É muito importante conhecer o contexto de aprovação, de análise de projetos, e como que o governo, que é um dos maiores investidores, seja ele federal, nos estados ou em prefeituras, de maneira que a burocracia acontece, tá, para que esses projetos realmente aconteçam. Então, ter essa consciência e poder otimizar as comunicações entre as partes, acelerar um processo de aprovação de projeto, conseguir comunicar, seja para uma área de desapropriação, uma área de meio ambiente, tá? Comunicar em todas as partes, a população que vai ter que às vezes sente com uma interferência no tráfego para uma nova implementação. Então, isso é muito rico, tá? Temos aí excelentes ganhos em diversas etapas desse processo. E hoje eu gostaria de dividir alguns cases com vocês e alguns usos e como isso tem mudado a maneira que a gente tem lidado com os projetos de pontes e passarelas aqui no país. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá, vamos lá. Bom, o contexto, acredito que já comecei a falar um pouco sobre vocês com relação a alguns ganhos que nós vamos ter aí na parte de análise e aprovação de projetos, o acompanhamento dessas execuções, o gerenciamento dos ativos, uma etapa de operação e manutenção. E também com relação à implementação de BIM no Brasil, eu participo aí de alguns grupos que estão fomentando o BIM no país, tá? Sejam eles no âmbito do governo federal, acompanham aí algumas redes fora do país também, tanto na América Latina como o grupo europeu, e também temos implementações em nível de estado, nível de empresas menores, construtoras, projetistas. Então isso é muito interessante e que às vezes muda a maneira que uma instituição, uma empresa implementa o BIM. Mas uma coisa é fato, uma política pública para implementação no Brasil, do BIM no Brasil, já existe, tá? E ela deve se intensificar aí nos próximos anos. Ela houve aí 2 anos atrás a decreto presidencial para que a administração pública federal passe a contratar em BIM. No ano passado, com a mudança de governo, esse decreto foi atualizado, está vigente, e nesse ano nós já até retomamos as ações, há um escalonamento dessa implementação, e um dos projetos pilotos que está sendo acompanhado é exatamente a parte de pontes, tá? Que a partir de 2021, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá? A autarquia que aplica os recursos do governo federal na malha rodoviária, ela deverá contratar os projetos em BIM. Tá? Então, gostaria de dividir aqui com vocês o que já é feito hoje, alguns usos, tá? E como, o que nós também, quais serão os próximos passos, tá? Para que construa ações em conjunto, possa conversar com o mercado, ver o que realmente já é possível, o quão avançados estamos na parte de tecnologia, para que a gente possa incrementando os usos, as exigências de BIM e possa chegar ao que muitos países hoje já estão de ser tudo
Então, aqui eu gosto de trazer essa imagem, essa é uma ponte pequena. Eu gosto desse exemplo porque eu atuei nesse contrato por alguns anos, tá? Eu acompanhei a dificuldade que era para se aprovar o projeto. Sempre que você fecha um contrato de projetos, você tem uma etapa inicial, onde você envia equipes para campo, para levantar a área existente, fazer estudos hidrológicos, estudos geotécnicos, topográficos, que vão auxiliar na implementação de uma estrutura. E mais complexo, eu acredito que seja mais complexo do que você fazer e implementar uma estrutura nova, é você fazer um reforço de uma já existente, tá? Então, sempre que nós começamos uma intervenção, um projeto de intervenção estrutural, a gente já se depara com algumas dificuldades de encontrar a documentação da estrutura existente. E quando conseguimos resgatar esse tipo de projeto, a gente acaba aí esbarrando em saber se aquele projeto realmente foi executado ou não. Então, uma das questões do BIM é a gente começar a ter um ambiente único de dados, onde eu consiga garantir que aquela informação está correta, tá? Que ela é vigente, recuperar ela no momento que eu precise. Então, uma das questões da adoção do BIM, tá? É a questão da gente poder ter a melhor informação dos nossos ativos. E essa estrutura aqui é uma estrutura pequena, porém a intervenção nela era complexa, ela estava numa área urbana, e aqui é um dos exemplos da documentação de projetos de pontes, uma vista lateral dessa estrutura, tá? E aqui um corte, uma seção existente, um trecho, uma rodovia que não tem um tráfego muito alto, porém há uma certa criticidade nessa estrutura que exige aí uma adaptação para que ela atenda realmente às exigências da via. Ela é uma estrutura muito estreita, tá? Então a gente vê aí na foto a referência, vai passar aí apenas um veículo de grande porte por vez. Tá? Então, ainda temos esse tipo de estrutura na nossa malha rodoviária. Tá? Então, até o exemplo escolhido, porque o cenário hoje, para que de intervenção em estruturas existentes, os investimentos serão específicos nesse ponto. Tá? Quando há crises financeiras, como a gente passou recentemente, né, tem passado até a questões dos investimentos do governo na parte de infraestrutura, uma das estratégias é você descentralizar o recurso, passar isso também, fazer umas concessões, colocar isso para a iniciativa privada, de maneira que eu receba recursos de fora, para que seja colocado naqueles ativos, você consiga realmente aplicar ali o recurso, uma intervenção num trecho específico. Porém, a maioria da malha viária precisa de receber recursos de manutenção. Então, o DENIT tem um programa estruturado para recuperar, alargar, adequar essas estruturas, no qual essa aqui é uma delas, tá? Então, e já seriam as intervenções propostas. Então, a gente vai ter que, nesse caso, olhando a foto aqui novamente à direita, há uma passarela, a gente está em área urbana, uma passarela metálica por fora da estrutura. Então, esse guarda-corpo em concreto é uma estrutura aí antiga, tá? A gente vê que não tem alguns dispositivos de segurança viária, por exemplo, a questões de guarda-rodas e barreiras de urgência que podem aí garantir a segura passagem de pedestres pela estrutura, tá? Então, essa área que está chorada em vermelho, que é uma vista superior, ela já traz áreas que seriam demolidas ou na região desses guarda-corpos, aquelas passarelas seriam retiradas. Aqui no meio tem uma área em vermelho, porque nós temos aqui, foi identificado um dano estrutural nesse trecho da laje e também algumas vigas. Então, esse trecho tem a necessidade de ser demolido para que a solução final depois seja proposta, que está sendo proposta. As estruturas iria aí para uma largura de 16 metros. A gente teria aí 2 faixas de rolamento, acostamento, passeio para pedestres, então essa seria já a solução final. Eu sempre falo que os projetos de recuperação, eles são complexos, porque além de você ter que ter um levantamento da estrutura existente, você tem que
mostrar muito bem as etapas da construção, da intervenção. Às vezes há necessidade, você não pode simplesmente interditar o tráfego, então você tem que fazer fazer uma estrutura nova, depois liberar outro trecho, tá? E aqui nós temos à esquerda a estrutura proposta, a existente, as áreas achoradas em vermelho, e à direita já a estrutura final. Vocês podem olhar aqui na estrutura da direita, essa parte que está em branco aí, no meio das vigas, é o que restou aí, no caso, do tabuleiro da estrutura existente. A parte cinza já é toda a parte nova. Temos aqui também abaixo novas linhas de pilares, então é uma intervenção bem expressiva. E aí, muitos provavelmente tiveram dificuldades de ficar enxergando cada um desses elementos que eu fui falando, e aqui exatamente um dos pontos da questão da comunicação, a gente conseguir chegar no projeto, qual será realmente a intervenção. Então, quando a gente começa a trazer esse modelo tridimensional, ele já facilita muito mais. Então, aqui a gente já começou a mostrar tridimensionalmente algumas intervenções, tá? Então, você consegue vir exemplificando exatamente quais serão as etapas de que trecho será reconstruído ou não, e um dos usos básicos, além desse ganho da comunicação, mas é isso, tudo parte de um uso bem básico, que na modelagem, que é você realmente conseguir ter um modelo estruturado, único, e toda a sua documentação ser gerada a partir do seu modelo. Isso já é possível, já é uma realidade, nós já temos mais de 30 anteprojetos de engenharia nessa parte de estruturas realizados aí em pouco tempo, tá, no DENIT. Então, já é o que funciona e acelera e muito a parte de criar toda essa documentação. Então, por exemplo, aqui todo esse plano de execução foi gerado a partir do modelo. Tá? Então, se eu altero uma cota de fundação, tá, um elemento estrutural, uma dimensão do elemento estrutural, isso já reflete em toda aquela documentação, quantitativos que serão extraídos. Então, esse é um uso básico que será aí exigido na elaboração de projetos. Tá? Então, já uma estrutura finalizada. Então, a gente aproveita bastante alguns recursos. Tá? Então, quando você ia mostrar você acabava copiando aquela seção transversal, aqueles elementos, e aquilo ali, às vezes, passava a não representar mais com precisão a estrutura existente, porque se tivesse alguma adequação no projeto, aquilo não refletia automaticamente na estrutura. Aqui você passa a utilizar a gente passa a utilizar de algumas funcionalidades dos nossos softwares que estão disponíveis, tá, para serem utilizados, onde a gente consegue fazer um faseamento em cima de um modelo único. Uma vista lateral, e para o analista identificar cada uma das intervenções, o modelo tridimensional é muito rico, a gente espera bastante esse. E conseguindo validar o modelo, eu já consigo confiar que a documentação gerada a partir do modelo também está coerente e acelerar o processo de aprovação. Tem um outro anteprojeto que foi realizado lá no DENIT também, tá? Onde havia necessidade de fazer um acesso viário, e nós testamos diversas soluções aqui de geometria, tá? E colocando ali, pensando também que tipo de obra de arte especial a gente iria colocar, tamanho de uma estrutura, até onde vai aterro, a gente extraindo quantitativos, a gente já consegue estimar, fazer uma orçamentação que dê subsídios para uma tomada de decisão. Tá? Então, os planos funcionais, os estudos de alternativa passam a ser mais eficientes, você consegue gerar isso mais rápido. Tá? Então, é muito comum os projetistas vinham com uma solução e queriam que aquela solução fosse aprovada. Porém, para
da administração pública, eles não podem simplesmente aceitar uma solução. Eles têm que entender que aquela é a melhor solução, tá, a ser adotada. Então, por isso são exigidos extensos memoriais de cálculo, justificativas, comparação de soluções, e a partir do momento que a gente automatiza algumas funcionalidades, nós passamos aí a ter mais tempo para atividades mais nobres. Por exemplo, essa questão de estudos funcionais e de soluções, tá? E já é o mesmo projeto, mostrando aí um pouco foram utilizados, os trechos, a parte de modelo digital de superfície, que no caso ainda que foi utilizado, tá? Então, é muito interessante. Um outro case que nós executamos aí com um projetista e também algumas consultoras, foi um caso na 364 Mato Grosso, que lá, e aí é interessante ressaltar, porque o DENIT não colocou a contratação direta, imediata, dos projetos em BIM. Porém, o mercado já se movimenta para isso, tá? Então, as construtoras, projetistas já começam a utilizar, porque já sentem os reflexos, tá, do ganho de produtividade e qualidade de informação quando utilizam a metodologia. Então, esse projeto aqui, ele foi todo executado pela iniciativa privada, o DENIT mais acompanhou e pôde aí discutir até onde era possível trabalhar ou não em BIM, tá? Em projetos rodoviários, incluindo as obras de arte especiais. Então, foi uma experiência bem interessante. Foi um modelo de um regime diferenciado de contratações, onde difere um pouco da maneira que a gente contratava os projetos. Então, eu licito um empreendimento apenas com um anteprojeto, sem ter um projeto executivo, tá? E, porém, a execução só acontece após a execução do projeto executivo. E aí acaba que um consórcio, onde você tem aí, comumente, uma projetista e uma construtora, acabam aí assumindo e detalhando a solução já proposta ou propondo uma nova, com alguma inovação tecnológica, e passam a acompanhar também a execução utilizando o BIM. Então, esse foi um case muito interessante, porque o uso do BIM também acelerava a interface entre construtora e projetista. Então, vejam que não se limita apenas à exigência governamental para a utilização da metodologia. O próprio mercado já vê vantagens nessa interface. Então, aqui, nesse mesmo trecho da 364, quando a gente começa a ver as documentações que a gente dispunha para acompanhamento de obras, aprovação de projetos, você vê que ele tem uma certa dificuldade para quem não entende dos principais pontos, as principais anotações, os níveis de detalhamento de cada elemento. Quando a gente passa a ter um modelo, isso é muito mais simples. Tá? E isso também pode ser utilizado no acompanhamento das obras. Então, já temos feito aí alguns acompanhamentos e chamo muita atenção com todos que eu converso, é que a gente tem que começar fazendo o básico, tá? Então, no caso de acompanhamento de obra, isso eu já pude vivenciar isso muito bem em etapas de planejamento de outros grandes empreendimentos, não só na área de infraestrutura, de transportes, mas também na parte de energia, é que se você tiver de maneira simples o previsto realizado, o que deveria estar pronto naquele momento, naquela semana, naquele mês, você poder fazer comparações de quantitativos, você acelere muito a tomada de decisão, acompanhamento da alta gestão, tá, que está envolvida naquele empreendimento, para que eles possam acompanhar. Então, você coloca aí um cronograma de barras, que é muito comum nos acompanhamentos. Então, quando você tem uma obra, você ainda consegue se debruçar sobre ele. Agora, imagina uma instituição onde você tem 200, 400, 600 contratos. Como que você acompanha tudo isso? Então, a visual ajuda bastante, tá?
e de maneira simples, começando com usos simples. Se você olhar previsto e realizado, administração de quantitativos, você já vai ter um grande ganho de produtividade. Os processos de medições, tá? Seja ele aí, e até a interface com a equipe que está realizando a obra. Então, é muito comum a gente ter desvios, tá? Começa a executar uma atividade que não estava prevista, então você consegue até replanejar, caso necessário, bem, comunicar isso de maneira célere, todos entendendo o que deve ser feito. Tá? E aqui a gente gostaria de abordar também a questão do levantamento, a tecnologia que nós já temos hoje para levantamento e captura. Nós temos testado algumas tecnologias, já temos alguns cases interessantes, e a nossa intenção é que agora a gente possa especificar isso melhor para contratar a captura de realidade dessas estruturas de maneira eficiente, com dados que possam ser aproveitados em outras etapas. Esses levantamentos podem tanto ser numa etapa preliminar na elaboração de um projeto, tá? Ou inspeções rotineiras para que identifique patologias e a evolução delas nessas estruturas. Então, você tem alguns momentos, você pode estar no momento de implantação ou no momento de operação, tá? Em manutenção, no ciclo de manutenção daquela estrutura. Nesses dois momentos é muito importante ter essa parte de captura de realidade muito bem difundida. Escuto muitos questionamentos com relação a custos. Tá? Hoje a tecnologia tem ficado mais barata, tem ficado mais acessível, os equipamentos estão evoluindo, tá? Inclusive com a questão da utilização de drones, os laser scanners portáteis também, isso facilita bastante o trabalho. A questão do pós-processamento também tem melhorado bastante com rotinas de automatizadas, isso deve melhorar aí os custos e já deixar um produto disponível para ser aí contratado pelos interessados. O que eu chamo a atenção é, caso você não encontre a viabilidade numa estrutura muito pequena, com certeza você consegue utilizar em estruturas maiores, onde você tem dificuldade de acessar aí vigas, fundo de laje, até aparelhos de apoio, quando você tiver pilares altos ou um trecho aí extenso em água. E eu gosto muito de trazer a riqueza de dados que uma equipe de 2 pessoas consegue levantar. 2, 3 pessoas, você já tem um resultado aí. É gritante a diferença do nível de dado que você tinha. Então, 2, 3 pessoas fazendo uma vistoria rápida, com alguns dispositivos aí de medição, não conseguiriam trazer esse nível de qualidade. E o que é interessante também é que a gente acaba conseguindo diminuir o trabalho de outras equipes. Então, por exemplo, a questão de levantamentos topográficos. Então, você mandava uma equipe para vistoriar a ponte de especialistas. Você também tinha que enviar uma equipe de topografia, que ia gastar bastante tempo naquela obra, antes de ir para uma outra, tá? E não tinha ali a captura do tamanho dos dados para serem utilizados, por exemplo, no mapeamento de patologias, que é algo básico, e conferir medições mínimas de largura de viga, de altura de viga, em trechos de difícil acesso. Tá? E aí a gente passa a ter essa riqueza toda de detalhes a partir de uma simples vistoria com tecnologia. Tá? Então, aqui no caso, foi utilizado, além do laser scanner, a gente utilizou drones para fazer aí um aerolevantamento e pegar não só a estrutura, mas ter esse tipo de informação ao redor dela. Então, se eu tenho áreas para serem desapropriadas, se eu tenho a necessidade de supressão vegetal para intervenção, o que eu tenho nesse entorno? Eu consigo passar a ter isso. E também, a partir de fotogrametria e o processamento, a gente consegue gerar aí modelos digitais de superfície, que depois de tratados vão aí ser modelos digitais de terreno, que dão uma precisão aí realmente excepcional, tá? E podem complementar o trabalho de campo
nos estudos topográficos, tá? Então, aqui você passa a ter também fotos, vistas superiores, imagens, que vão auxiliar em todo o processo, tá? No caso, aquela estrutura levantada, ela foi modelada a partir de nuvem de pontos gerada por fotogrametria. Então, a gente consegue identificar muito bem todo o entorno, a área próxima aos encontros, aos acessos da estrutura que vão receber intervenção, e também conseguimos identificar facilmente alguns elementos estruturais, então, dentes Gerber, as transversinas, esses espaçamentos e essas dimensões a gente consegue tirar. E aqui é interessante que cada transversina tem uma medida, tá? A viga também, ela é em Misla, então você vai tendo alteração da seção da viga à medida ao longo do seu comprimento. Então, não conseguiria ter essa riqueza de detalhes com uma simples vistoria. O que eu achei interessante é que nós tínhamos em mãos um anteprojeto elaborado sem esse tipo de vistoria. E quando a gente utilizou a metodologia, a gente pôde comparar esses resultados, tá? E a área de vermelho aqui é o que a gente fez com a partir da nuvem de pontos, em cima do projeto já elaborado convencional. E a gente conseguiu identificar deslocamentos na estrutura que antes não haviam sido contemplados no reforço estrutural, diferenças geométricas. Então, às vezes você tem um pilar em um ponto, ou as próprias vigas, e à medida que ele... É muito comum eles replicarem as mesmas dimensões para todos. Então, você acaba tendo ali algum pilar com uma estrutura com uma dimensão diferenciada, com um giro, tá? Se a estrutura já deformou, você consegue ver um ponto onde está deformado e consegue alterar até o seu modelo de cálculo para considerar essa especificidade, tá, na intervenção que será proposta. E aqui eu trago essa mesma estrutura com a solução proposta para o alargamento. Então, veja o quão mais fácil fica quando a gente lança aí uma representação simples de cores, tá? Colocando em cinza a estrutura original, a estrutura existente, trazendo aí o que seria novos elementos. Então, a gente tem uma nova linha de pilar, os encontros foram alargados, tá? Consoles para a troca de aparelhos de apoio, e qual estrutura existente eu vou também reforçar, seja para garantir a capacidade estrutural, seja para corrigir alguma eventual patologia que esteja na estrutura. Então, é muito rico. Então, ao invés de eu abrir 20 pranchas, rapidamente olhando para essa imagem, eu consigo identificar qual o tipo de intervenção, tá? Eu gosto bastante também desse case da Ponte do Guaíba. Ponte do Guaíba é a segunda ponte, no caso, se a gente olhar aqui na imagem à esquerda, e tem a primeira ponte, onde há um trecho da estrutura que ela se eleva toda vez que há necessidade aí de passar embarcações de grande porte, e isso acontece de 1 a 2 vezes por dia, gerando aí congestionamentos na ordem de 5 quilômetros em toda a região. Então, o prejuízo financeiro que isso causa, também para a própria população que trafega pela região, isso é muito alto. Então, foi estudado aqui a segunda ponte, que é essa estrutura à direita, que deverá ser inaugurada nesse ano, tá? Onde a gente tem aqui uma complexidade de acessos e alças viárias, e no meio da estrutura a gente tem aí para que a gente garanta ali o canal de navegação, a gente passa a ter pilares com grande altura, utiliza um sistema estrutural de balanço excessivo, você atinge grandes vãos e depois você passa a ter novamente aí uma estrutura mais convencional, com vigas pré-montadas, até você se conectar novamente com o trecho rodoviário já existente. Então, essa é uma intervenção que garante o tráfego, mesmo quando a primeira ponte estiver elevada, tá? Então, dá muita fluidez e vai ser muito benéfica para a região. E eu tive aí a grande oportunidade de participar da aprovação e análise desses projetos. São, assim, muitos projetos envolvidos nisso. A estrutura ela é muito dividida, então você tem a infra,
estrutura, mesa, superestrutura, o tipo de solução estrutural adotado aqui. Houve uma racionalização muito grande por parte da construtora, que alcançou aí um nível de performance muito alto com a utilização de pré-moldados, tá? Então, até os pilares, e muitos dos pilares são pré-moldados, protendidos, as aduelas, as vigas. Então, são 2 canteiros aí de pré-moldados, toda uma engenharia de produção envolvida nessa cadeia logística para poder aí, fabricar os elementos e também fazer toda a montagem, num trecho aí muito movimentado, que é a situação dessas alças. E aqui a gente chega a ter, se você olhar do lado esquerdo, você chega a ter 3 níveis. Tá? Então, você tem a via existente mais 2 alças. Então, como garantir que esses elementos em curva vão estar na posição correta, tá? Devido às suas inclinações, vão estar a garantir um gabarito mínimo e eu ter compatibilidade entre todos esses projetos. E isso foi utilizado o BIM aqui, tá? A gente não... É um case muito interessante que temos no Brasil, tá? Então, foram utilizados aí alguns softwares para a etapa de documentação. Então, quando a gente estudou soluções, por exemplo, de utilizar a estrutura metálica, utilizar o concreto protendido e balanço sucessivo. Então, isso tudo foi utilizado nessa tomada de decisão e simular algumas situações, e a documentação também saiu a partir desse modelo tridimensional. Isso foi uma experiência muito interessante. Tá? Aqui temos aí uma outra imagem, mostrando a complexidade desse acesso viário. Tá? E o outro ponto também é que a gente tinha algumas simulações em 3D para garantir aí o fluxo de trabalho, a fabricação de aduelas, das vigas, que momento que elas seriam lançadas. Então, foi um projeto realmente muito interessante e a utilização de modelos tridimensionais ajudou e muito. Inclusive, um dos escritórios calculistas dessas vigas utilizava já dispunha de ferramentas avançadas no cálculo e dimensionamento de armações, próprio cálculo estrutural, e utilizava do modelo tridimensional para validação da construtora antes de ele fechar o detalhamento do projeto. Tá? Tendo em vista que, por ser pré-moldado, tinha que se considerar o processo, que seria o processo construtivo, tinha que ser levado em consideração. Tá? A posição das peças no momento da pré-moldagem, que maneira que elas seriam içadas e armazenadas. Então, era uma situação conjunta. Tinha uma proposta do calculista e a aprovação tanto por parte do DENIT como parte da construtora. E isso tudo chegou a ser avaliado diretamente no modelo tridimensional antes de gerar toda a documentação. Então, foi um trabalho muito, muito interessante. Aqui já um detalhe do lançamento da empresa, aqui no trecho em balanço sucessivo, utilizando também de apoio náutico. Então, todos esses elementos, a gente conseguiu juntar o tridimensional com a parte de cronograma e fazer uma simulação simples, tá? Uma simulação simples, a partir de um modelo sem muitas informações, sem estar exagerado em termos de propriedades embarcadas no modelo, a gente já conseguia tirar informações interessantes que poderiam auxiliar tanto no planejamento como até em quantidade de materiais que precisavam estar disponíveis, né? Um histograma aí de materiais, equipamentos e também de mão de obra. E um case também que eu gosto muito de trazer, e isso já reflete essa nova visão do governo em adotar as tecnologias, tá? E ter uma construção civil digital, tá? Isso é muito importante. E eu gosto de citar bastante esse álbum de passarelas, que é o álbum de passarelas. O álbum de passarelas ele foi um esforço aí de diversas coordenações do DENIT, foi um álbum discutido aí por pelo menos 2 anos no âmbito da instituição, com diversos especialistas em diversas áreas. Por quê? Quando a gente fala de adotar uma tecnologia, não é simplesmente comprar um software e começar a usar. Tá? Você precisa entender, além da técnica envolvida, isso tem que refletir
no gerencial da instituição. Tá? Como é o processo de aprovação, como é o processo de contratação hoje. Então, se você... Aqui era um exemplo claro de ganho de produtividade. Então, por exemplo, imagina que o DENIT chega a construir 20 passarelas por ano, tá? 30 ou até mais, dependendo da necessidade e da análise dos recursos disponibilizados. E isso em vários estados do país. Tá? Então, uma passarela que é construída no sul do país é diferente de uma que é construída na Transamazônica, na região Nordeste. E isso também dificulta com relação a você analisar o que está sendo proposto, garantir essa documentação, conseguir conferir questões e ter um padrão de custos envolvidos, tá, que podem ser utilizados desde a etapa de planejamento até o acompanhamento de obra, tá, acompanhamento dos investimentos realizados. Então, uma passarela que custa um valor em um estado vai custar um valor totalmente diferente em outro. Então, com a padronização, esse álbum de passarelas, ele é o quê? É um conjunto, é tipo um Lego. Tá? Então, você tem diversos vãos que precisam ser vencidos, conforme você pode ver aí nessa estrutura, nessas fotos. Então, em cima você tem uma via aí duplicada, embaixo uma pista simples, onde no de cima você tem ali apoios intermediários, no de baixo não. Você acaba tendo acessos diferentes, tá? Vãos diferentes a serem vencidos. O que foi feito nesse álbum? Pegou diversas composições desses principais módulos, das estruturas, de maneira que, combinados, você consegue formar a passarela que você deseja e é previsto, claro, a projeto da parte de infraestrutura, alocação dessa passarela, tá? Mas toda a superestrutura passa a estar otimizada. Então, eu tenho um padrão de projeto, eu já sei o que eu estou comprando, isso já pode ser detalhado e utilizado por toda a cadeia produtiva. Previamente, eu contratar, então o mercado já passa a ter um know-how, um ganho de produtividade ao treinar, capacitar as equipes de produção e montagem com esse catálogo, esse álbum de passarelas, tá? Os custos se mudaram também, então eu não vou simplesmente pegar cada elemento, verificar que tenho parte em aço, tenho parte em concreto, qual o volume de concreto dessa região, então pega lá no sistema de custos referenciais, quanto custa o concreto. Não, como isso está padronizado, eu já passo a ter valor dos módulos, tá? Já orço isso também de maneira diferenciada. Então isso facilita para toda a cadeia produtiva, tá? Gera um padrão também interno no DENIT para que eu aprove facilmente, então eu não preciso ficar conferindo toda a superestrutura em a cada passarela que eu preciso construir. Então, isso realmente altera a maneira de lidar com esse tipo de intervenção e realmente traz produtividade. Então, a sede em Brasília consegue encaminhar para as superintendências e acompanhá-las nos processos de contratação, sabendo que tem algo padronizado. Então, eu ganho em processo de análise, eu facilito que as empresas que vão entrar nessa licitação simulem a partir dos modelos as metodologias de construção, simular a questão de onde você vai botar o canteiro, como você vai fazer o içamento, lançar essa estrutura, porque você já tem esse projeto em mãos. Então, fica muito, muito mais prático. Tá? Esse álbum de passarelas, ele é todo detalhado, então aqui a gente tem uma visão geral dos principais elementos da passarela, tá? Temos aqui os acessos modulares, então a gente tem diversos tipos que vão vencer alturas diferenciadas de acordo com a situação, então às vezes você tem um desnível, você tem a necessidade de ter aí um acesso, vencer uma altura maior, então muda a questão das rampas, porque você precisa garantir inclinação, você muda o lance de escadas, e há diversos modos, tá? Então, já traz um detalhamento muito rico que o fiscal, seja ele atuante num estado ou em outro, ele consegue acompanhar qualquer local que essa estrutura esteja implementada. Visualmente fica muito mais fácil, até para a população também entender o que vai ser feito ali. Tá?
A gente tem aí um projeto bem detalhado, bem estruturado. Esse álbum de passarelas passou em consulta pública no ano passado e está disponível já online, então acessem o site do DENIT, tem todos os desenhos que eu estou mostrando aqui para vocês e também todo o memorial de cálculo dessa estrutura. Está lá validado, abriu para consulta pública e foi disponibilizado esse ano. O que nós vamos vencer por agora é ver, entender a maneira como a gente vai disponibilizar esses modelos para que todos tenham acesso, tá? E que a gente garanta aí a interoperabilidade mínima com os diversos softwares disponíveis no mercado. Então, a gente tem feito parcerias com os principais players aí do mercado na parte de fornecimento de softwares para que eles nos auxiliem a testar a interoperabilidade, a rodar bem os fluxos de trabalho, de maneira que a gente possa aí deixar que o mercado escolha qual a melhor ferramenta que será utilizada e que nós tenhamos os projetos com qualidade. Mais alguns detalhes de vistas renderizadas que a gente passa a ter, tá? Isso ajuda bastante. Então, às vezes tem detalhes de montagem que podem ser já pré-definidos, que vão auxiliar aí todo mundo. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço aí a atenção de todos. A palavra agora. Obrigada, Anderson. Obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Já tem algumas perguntas aqui que o pessoal já estava escrevendo durante a apresentação, tá? Eu vou começar de cima para baixo, das primeiras perguntas para as últimas. A primeira delas foi do Carlos Eduardo de Lima. Ele colocou aqui: eu acabei de concluir uma pesquisa que foi aplicada no Rio Grande do Norte sobre o uso de tecnologias BIM para infraestrutura viária, onde observei que os profissionais e organizações não estão preocupadas ou empenhadas para o uso do BIM a nível local. O quanto isso preocupa? Bom, sempre que a gente tem um projeto de adotar uma tecnologia, adotar uma inovação, seja em alterar os processos de trabalho ou a maneira de se contratar, tem que ter um trabalho de comunicação muito forte, tá? E como que nós fazemos isso hoje? Hoje a gente organiza diversos seminários, a gente tem um plano de capacitação, tá? Para que a gente tenha os planos de capacitação, a gente possa realmente ter pessoas capacitadas e preparadas para poder receber esse tipo de projeto e também a contratar. Então, a gente sinaliza, olha, a partir de tal data, a partir de 2021, por exemplo, como eu comuniquei, vou contratar os projetos em BIM. Então, quem realmente faz esse tipo de serviço, passa a buscar e se adequar. Isso é o governo empurrando, né? Forçando a transformação digital, mas, ao mesmo tempo, à medida que as empresas passam a entender e utilizar e veem os ganhos que isso trazem para os escritórios, elas mesmas já começam a utilizar. E testar, trazer o mercado para conversar. Então, a gente tem um ambiente hoje onde eu consigo sentar projetista, construtora, desenvolvedora de software e o governo colocando as suas necessidades e a gente tirar algumas soluções disso. Então, é questão de tempo e acredito que quem demora para se adaptar pode perder muito em termos de competitividade e pode, às vezes, até ficar fora do mercado. Obrigada, Anderson. A segunda pergunta é da Michele Ribeiro. Ela pergunta, eu acho que você já comentou, mas só para você reforçar para a gente, quais foram os softwares utilizados, eu acho que foi no primeiro projeto que você apresentou, que ela estava perguntando. Tá, o DENIT, ele já possui uma suíte específica de alguns fabricantes, tá? Então, se você pegar e olhar o market share do país, você vai ver que tem uma preferência por tecnologia da Autodesk.
porém, nós estamos em contato com o Bentley, com o Trimble, e nós estamos testando os fluxos de trabalho. Então, a gente dá oportunidade para que todos eles mostrem as ferramentas utilizadas, que é possível utilizar cada uma delas, de que maneira eu passaria a receber, tá? Então, a gente tem trabalhado com todas, tá? Então, a intenção não é fechar o mercado em uma, é que cada um possa realmente escolher a ferramenta que se adapta melhor às suas condições. Tá? Legal, obrigada, Anderson. Tá, aqui o Wilson Leite Oliveira pergunta seguinte: boa noite, Anderson, obrigado por compartilhar suas experiências conosco. Ao visualizar a primeira ponte que compartilhou conosco, que seria ampliada, me surgiu a questão de como seria a gestão BIM nesse contexto, o de uma readequação ou uma reforma. Poderia discorrer um pouco mais do BIM nesse contexto, tendo como base sua afirmação das incertezas de um projeto que foi executado sem a devida rigorosidade e, às vezes, até mesmo a inexistência de projetos. Como o BIM pode nos auxiliar em casos assim? Excelente pergunta. Nós temos aí, Wilson, você tocou em diversos pontos, tá? Quando você vai reforçar uma estrutura, seja ela ponte, seja ela uma edificação, quando você não tem ali o que foi utilizado, você começa a utilizar de algumas metodologias, de maneira indireta, você já vai ter algumas informações. Então, por exemplo, nós temos aí, desde 1940, a evolução dos tipos estruturais, das larguras dessas estruturas. Então, de maneira visual, a gente já consegue encaixar ali mais ou menos de que época é aquela estrutura. Você também você tem que visitar os normativos vigentes à época para você conhecer um pouco como a propriedade dos materiais. Então, o concreto tinha uma especificação diferenciada, tinha uma durabilidade, os elementos tinham durabilidade, cobrimentos diferenciados, que eu não utilizo hoje. Então, o aço era diferente, então você tem que levar isso em consideração. E, por exemplo, há uma grande dificuldade de você identificar os principais, por exemplo, a armação de uma estrutura dessa. Tá? Então, tem que ter tem elementos para que eu consigo identificar? Tenho. Vale a pena? Aí é outra história. Então, você tem que avaliar caso a caso, tá? Então, chega num lugar onde você não consegue ter noção exata do que tem lá, você cria, aí vai de cada projetista, tem aí uma certa metodologia para calcular a capacidade resistente da estrutura. Então, você pode simular ali aquela seção dimensionada conforme a época, quanto ela resistiria, ou você coloca ali que ela suporta o peso próprio da estrutura, mais algumas cargas variáveis, uma porcentagem das cargas previstas em projeto. Então, tem diversos métodos que eles conseguem utilizar, até analisando a própria deformação da estrutura, tá? Até você chegar em pontos mais complexos, onde há ensaios dinâmicos que você consegue aí criar modelos, tá? Identificar aí o comportamento dele por simulação computacional. Então, é uma área bem interessante. Hoje, a engenharia brasileira está bem avançada nesse sentido. Temos excelentes profissionais no Brasil todo, em todas as regiões do país, que lidam com esse tipo de estrutura, tá? E aí realmente vai de caso a caso. Você tem que olhar, o que eu deixo é isso, você tem que ter critérios para considerar o que existe, porque você também não pode simplesmente desconsiderar a estrutura existente e fazer uma nova, porque você está desperdiçando recurso, tá? Então tem muito bom senso ali, realmente é uma arte. Tá? E com relação ao BIM, você consegue simular diversos tipos de materiais no seu cálculo, você consegue simular o comportamento da estrutura, você consegue desenhar, colocar ali planos de execução diferenciados de maneira muito célere e apresentar isso de maneira muito fácil, utilizando a documentação e extração de relatórios dos seus modelos. Tá ótimo, obrigada, Anderson. Aí tem aqui, ó, uma pergunta que foi a mesma do Anderson Santos, Daniel Medeiros também do André Lacerda, que eles perguntam da biblioteca do álbum de passarela, se vai estar disponível para download, né? E aí que você comentou que está no site do DENIT, correto? Isso, no site do DENIT nós temos esses PDFs, hoje o álbum está em PDF, assim como o álbum de drenagem hoje, que é antigo, nós também estamos atualizando.
Então, hoje, realmente, a documentação não está entregue com os modelos, mas você vai conseguir ter lá as principais especificações, as principais dimensões, o detalhamento, todo o memorial de cálculo. Uma das entregas desse ano, para que a gente consiga fazer as contratações em BIM a partir do ano que vem, é disponibilizar os modelos. Então, a gente nos acompanha aí o trabalho de implementação de BIM no DENIT, que nós vamos disponibilizar no momento adequado. Agora, a gente está replanejando, porque a gente tinha alguns eventos para acontecer, e agora com a situação sanitária, a gente teve a necessidade de replanejar alguns eventos, mas será disponibilizado, sim, os modelos. Tá? O que nós estamos fazendo é dando oportunidade para que outras empresas, outros desenvolvedores de software também gerem modelos, tá, nos seus softwares, para que a gente possa disponibilizar aí para todo mundo. Tá? Então, a gente está em parceria com as principais instituições para que a gente trabalhe em conjunto em gerar toda essa documentação que ficará, assim, disponível para todo mundo, ainda nesse ano. Legal. Aí uma pergunta aqui do André Vieira. As passarelas do DENIT com rampas em laje alveolar passam na análise dinâmica? Bom, aí você vai ter que olhar de maneira um pouco mais detalhada a questão do memorial de cálculo, ele também está disponível no site, então pode baixar lá e dar uma olhada. Esse material ficou disponível para consulta pública, porém, se você olhar aí a luz do que foi desenvolvido e encontrar uma oportunidade de sugestão, de melhoria, você pode encaminhar isso para o Instituto de Pesquisa Rodoviária, que é quem cuida do guia, tá, do manual. Então, fique à vontade para encaminhar todas as suas contribuições. Realmente é um assunto muito técnico, acredito que não tem nem como eu te falar isso se não olhar o detalhe de memorial. Tá? Mas fique à vontade para entrar em contato, tanto comigo, com a equipe do Instituto de Pesquisa Rodoviárias, que a gente poderá esclarecer. Aí se eu não conseguir resolver, eu consigo colocar em contato com alguém que pode gerar esse tipo de discussão técnica. A coordenação que cuida dos projetos de estruturas é uma das mais qualificadas aí do país, tá, com relação a essa temática, e com certeza você não sairá sem resposta. Tá ótimo, obrigada, Anderson. Aí o Daniel Medeiros pergunta: como que o DENIT está a fazer para criar as famílias de drenagem do seu álbum? Tá, o álbum de drenagem, né, ele ainda é em termos de DNR, tá, e entra numa linha da adoção do BIM nos projetos rodoviários, tá? Então, a gente tem aí duas vertentes de projetos, que são a parte de rodovia, que aí tem todas as disciplinas, então a gente tem a parte de pavimento, geométrico, sinalização, e também a parte de drenagem. E aí cada software acaba tendo sua especificidade, tá? E então a gente tem testado hoje os fluxos de trabalho. Então eu já tenho alguns blocos prontos, uma biblioteca pronta em determinado software, porém eu estou testando o que acontece com as propriedades quando eu envio isso para outro software. Tá? Então, porque cada software lida de maneira diferente com o objeto e com a informação que está no objeto. Isso é um ponto que a gente deve ter que vencer juntos. Tá bom? Então, assim, a gente tem uma biblioteca, hoje está em um projeto piloto a utilização para a parte de drenagem. À medida que a gente vai evoluindo com as parcerias, a gente consegue ir criando as especificações mínimas para a contratação, seja ela de drenagem ou qualquer outra disciplina. Tá? Então, a gente acredita que vamos rodar alguns ciclos. O primeiro compromisso do DENIT, que já está formalizado junto à Estratégia Nacional de Implementação de BIM, Ministério da Infraestrutura e toda a cadeia produtiva, é com relação à adoção de BIM para os projetos de obras de arte especiais. Porém, a gente já testou bastante a parte de captura de realidade, projetos rodoviários, ferroviários, e a gente, à medida que isso for ficando maduro, a gente já consegue ir cobrando. Então, deve ter muita novidade aí em breve. Tá ótimo, obrigada, Anderson. O André Vieira pergunta aqui: o DENIT aceita passarelas com rampas e escadarias?
Sim, você tem a questão da escadaria, que você acaba facilitando o acesso ali para quem quer subir rapidamente pela escada, mas também a gente tem que atender algumas normas de acessibilidade, então isso também é considerado com relação à rampa máxima, tá, permitida. Então, tem aí NBRs específicas para isso, e isso é levado em consideração, sim. Você acaba tendo aí alterações com relação a, por exemplo, a algumas particularidades conforme o local que você vai implementar. Então, às vezes, você tem que jogar a rampa para um determinado lado, ou tem que utilizar mais um trecho de calçada e não pode adentrar muito para o terreno. Então, isso depende das circunstâncias que você tem que fazer um rearranjo, tá? Mas, sim, é usual ter esses dois tipos de estruturas para você facilitar o acesso das pessoas. Tá ótimo. O Alessandro Silva pergunta se essa passarela ela é feita em qual software? Se ela é feita em Revit. Tá. Nós utilizamos, sim, um dos softwares é Revit, tá? Mas o fluxo de trabalho ele é muito complexo, ele exige vários softwares. Então, por exemplo, para dimensionamento não é utilizado o Revit, tá? Então, a gente acaba utilizando outra ferramenta. Aí você pega Bentley, ele tem lá o software de pontes, passarelas, tá? Então você também pode utilizar Bentley. Trimble também tem algumas soluções interessantes para você fazer alguma coisa aí a partir de nuvem de pontos e também simular algumas coisas. Então, eu não vejo aí a questão de dar um foco na ferramenta em si, tá? Mas acho que cabe uma reflexão de você analisar o mercado, ver o que tem disponível e ver como que isso pode atender a sua necessidade. Tá? Então, ele está em diversas plataformas, tá? Não é simplesmente no Revit, tem um fluxo de trabalho com diversos softwares e eu consigo simular os mesmos fluxos com diversos fabricantes. Ótimo, obrigada, Anderson. Aí eu tenho aqui o Carlos Eduardo, o Alessandro Silva, quem mais? Ah, bom, falando muito bom, parabéns, obrigada pela apresentação. Aí eu tenho aqui o André Lacerda. A obra do Guaíba teve modelagem em BIM? Não sei se você vai saber. Sim, Teve? sim, eu atuei especificamente nessa obra, Ah, tá? sim. E tive em contato com a projetista. Então, quando a gente começou a discutir a implementação de BIM, uma das coisas que a gente fez foi conversar com os calculistas, com os projetistas, porque não dá para a gente simplesmente começar a pedir algo utópico, que não dá para ser feito, ou que exija uma adaptação muito drástica das empresas que estão prestando esse serviço para nós. Eu preciso garantir que o mercado tem condições de me atender, ou senão vai estar um tiro no pé. Então, a gente foi até os principais projetistas, os principais empreendimentos que a gente tinha, sentamos para conversar, e aí tive a honra de estar com o professor Stuck, em São Paulo, na GT Engenharia, e ele falou, olha, Anderson, a parte de documentação, sim, foi feita utilizando o BIM, tá? Foi feita, a gente tem os modelos tridimensionais, tá? Então, é um pedaço do meu processo de projeto em BIM, ele está, essa funcionalidade já funciona, com toda a documentação das formas, por exemplo, foi tirada e extraída do software BIM. E um outro calculista parceiro dele, tá, que acabou auxiliando na parte do detalhamento estrutural das vigas, também utilizou uma ferramenta em BIM, tá, para fazer todo o processo de trabalho. Isso exige customização, tá, por isso que realmente tem que tomar cuidado com o que é solicitado para ser entregue em BIM, tá, e também entender as diversas ferramentas. Legal. A Mari Conceição pergunta: quais os softwares vocês utilizam para lançar as estruturas? Tá, hoje, se você for pegar a parte de edificações, você tem dois grandes softwares Aí brasileiros, ela que é o pergunta TPS também, Revit. desculpa interromper, ela pergunta Pode também, falar. vocês fazem armação no modelo BIM? Também é a mesma pessoa que pergunta. Sim, sim, isso é uma pergunta excelente. Sempre há uma dúvida com relação ao nível de detalhamento que será exigido numa primeira entrega de projeto em BIM. Para estruturas, no nosso caso, de obras de áreas especiais,
a gente vai tomar o cuidado de não pesar a mão e pedir um detalhamento de armação muito exagerado. Primeiro, com relação às capacidades dos softwares e necessidade de customização deles para atender alguns detalhamentos que a gente faz aqui no Brasil, e também com relação à expertise de quem está dimensionando. Então, nem sempre você precisa ter o máximo de detalhe no teu modelo para atender alguns usos. Então, para efeito de projeto básico, não tem necessidade de detalhamento de armação nesse nível aí. Isso realmente está mais para projeto executivo. Eu posso fazer algo faseado, pedir primeiro documentação, simulação, extração de quantitativos e o plano de execução. Acredito que a gente deve ficar nesses principais temas aí numa primeira exigência de projetos em BIM. A armação, ela pode sim ser feita, tá, em BIM, e aí você tem algumas particularidades. Então, por exemplo, como havia começado a comentar, hoje, se você pegar na parte de edificações dos principais softwares, TQS, EBEC, eles são voltados para edificações e não são utilizados para obras de arte especiais. Então, as obras de arte especiais, os calculistas acabam utilizando de softwares de análise de elementos finitos, que não são esses que estão aí nas ferramentas BIM, porém, são conectados através de plugins. Então, você consegue utilizar um software para a parte de modelagem e documentação e ter uma conexão com os modelos de cálculo, tá? De maneira que você consegue facilitar o trabalho, utilizar sistemas de processamento em nuvem, tá? Então, hoje, há softwares bem específicos, para pontes, grandes pontes, igual essas de balanço sucessivo, pontes taiadas, extrador, você realmente vão ter softwares muito específicos, tá? Que são mais caros. E para pontes aí médias, simples, você consegue utilizar software de elementos finitos já convencionais para a questão de simulação do comportamento da estrutura. Porém, a parte de lançamento de cargas, aí vai realmente da expertise e das rotinas de trabalho de cada escritório. Conectado ao seu, então você consegue conectar toda a parte de cálculo seu elemento ali, seu modelo analítico, né, ao seu modelo de documentação. E também, a partir do modelo de documentação, você pode ter plugins que vão potencializar as ferramentas disponíveis para detalhamento de armação, e também há softwares que já têm isso nativo hoje. Então, você consegue, por exemplo, criar um determinado tipo de viga e ele fica customizado. Então, o Tecla faz isso, você tem o Xia, faz isso. Aí você tem plugins que você conecta ao Revit e isso vai melhorando, tá? É possível você utilizar, e os softwares também estão evoluindo muito rápido. Então, hoje você tem muitas opções. Busque conhecer as ferramentas, que com certeza há opções para a gente resolver isso. Tá? Obrigada, Anderson. O Vitor Calisto, ele pergunta se esse Masterclass poderia ser disponibilizado para o DER Minas Gerais. Vitor, eu já vou pegar teu e-mail e eu entro em contato com você a partir de amanhã para a gente ver essa possibilidade, tá bom? Aí a Viviane Santos pergunta, Anderson, esses projetos do DENIT, eles estão sendo feitos em BIM em todos os estados? Não estão em todos os estados. E esse é exatamente o desafio de quando a gente fala de uma implementação de BIM. Então, não é simplesmente você testar uma funcionalidade, funcionou e estou fazendo em BIM. Não, você tem um case. Tá? E o objetivo do DENIT não é ter um case, por exemplo, em Brasília. Ou em Goiânia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. A gente já tem diversos, Minas também tem. Então, a gente tem diversos pontos focais que já estão desenvolvendo alguma coisa em BIM nos estados. Porém, nós temos, então, uma metodologia, um plano de implementação, onde eu tenho um plano de capacitação para que eu possa realmente chegar com tecnologia e capacitação em todas as superintendências para que a gente possa dar o primeiro passo de contratar em BIM. Tá? Isso está sendo discutido, tá? Nesse ano. Ano passado, a gente já testou fazer a parte de levar as capacitações para a superintendência, então já tem algumas regiões do país que já conseguem fazer, porém não todas. O nosso objetivo é realmente capacitar
e no ano que vem contratar em BIM em todos os estados. Tá ótimo, obrigada, Anderson. O Henrique pergunta também dos softwares, se na parte da estrutura metálica, qual software foi utilizado? Na parte de estrutura metálica, você tem diversos softwares disponíveis hoje para você fazer, tá? E aí você tem que discutir a questão da interoperabilidade. Então, você tem o Advanced Steel da Autodesk, mas um software sensacional aí é o Tecla, da Trimble, tá? Então, ele é realmente uma das principais ferramentas quando você fala de estrutura metálica, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente tem pessoas específicas, a gente tem parceria também com a Trimble, também com a Autodesk, para testar esses modelos. Tá? Então, por exemplo, o DENIT já teve uma capacitação de uso do Tecla, tanto na parte de estrutura metálica, como o módulo deles de concreto, para aplicado a pontes, DENIT. Tá? A gente conseguiu levar isso lá, agradeço a participação e a contribuição aí deles, da Trimble. Então, assim, funciona muito bem. Tá? Tem ferramentas bem interessantes e aí depende realmente do seu fluxo de trabalho, do que você está acostumado a fazer. Tá? Mas hoje os softwares na parte metálica eu não vejo problema algum. Tá ótimo, obrigada, Anderson. Vamos ver, quem mais? O Johnny Lopes pergunta, bom, fala parabéns pela apresentação, e pergunta como que está o cronograma de apresentação, de implementação, perdão, e se tem uma data limite para a implementação desse da ponte. Sim, obrigado, Johnny, pela pergunta. Tá? E o DENIT, com esse programa de recuperação de estruturas, ele é um dos projetos piloto da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no país. Então, tem um decreto presidencial que cria e estabelece alguns marcos para a implementação de BIM pela administração pública, e com o projeto piloto, a partir de 2021, o DENIT tem que contratar os projetos de pontos em BIM. Tá? Então, a intenção é que a gente realmente consiga alcançar esse resultado. Para esse ano, nós estamos envolvendo pessoas das superintendências e também de diversas diretorias e coordenações do DENIT, para que sejam capacitadas em BIM, sejam pontos multiplicadores no seu ambiente de trabalho, que a gente consiga atingir esse resultado. Tá ótimo, obrigada. Tem uma bem grande aqui, do Reginaldo. Obrigada pela explanação. Sou da área de projetos de infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos e estamos num estágio embrionário para implementação da metodologia BIM. No entanto, vemos muito potencial nos diversos processos de desenvolvimento dos projetos com o método. Uma questão que nos interessa muito é o acompanhamento do pós-obra, com a otimização do gerenciamento das manutenções. Como é a experiência do DENIT nesse aspecto? A cultura de manutenção ganha mudanças significativas? Esse é um dos grandes ganhos. Tá? Então, a gente começou a falar aí de pequenos usos simples que já vão dar um grande resultado, mas se você começa a olhar todo o ciclo de vida do empreendimento, parte de projeto, 1, 2 anos, construção até 4, 5 anos, uma vida útil de 50 anos. Tá? Então, o grande resultado está na parte de operação. Tá? Então, inclusive fora do país, tem a conceito de gêmeos digitais, onde você passa a ter um modelo que é uma representação ali do que existe hoje na realidade, e você consegue vir atrelando a esse modelo as diversas propriedades dos elementos, dos objetos, informações não gráficas, então, e também toda a documentação que você tem em termos de garantia, inspeções realizadas. Então, você consegue aí atrelar aos objetos diversos tipos de vistorias, inspeções, levantamentos, a softwares específicos para a parte de gerenciamento de ativos usando BIM. São ferramentas muito poderosas, aí vale a pena, sim, você aprofundar um pouco mais nessa temática. A gente tem poucos cases no início no Brasil, estamos começando agora, isso é natural, tendo em vista que as pessoas acabam começando por projeto, por obra,
tá? Mas realmente o grande resultado vai vir na execução da manutenção, e as experiências, os cases que a gente já acompanha internacionalmente é algo sensacional. Então, há diversos softwares onde você já consegue fazer toda a programação de inspeções, seja ela rotineira, corretiva, sinalizar, puxar, cruzar, questões de fornecedores, comportamentos estruturais, instrumentação, então, conectar com a parte de IoT. Então, é muito rico, vale a pena dar uma olhada nessa área. Obrigada, Anderson. A gente tem só mais 4 perguntas, daí vamos finalizar, tá? Então, aqui, o Roger Furtado pergunta: como os projetistas de estruturas estão lidando com a realidade BIM nas obras de arte, visto que tem tido muita resistência com alguns projetistas? A resistência à mudança é algo normal, tá? Então, realmente, quando você começa a discutir alguma coisa de fazer algo diferente, o ser humano sai da zona de conforto, ele dá uma travada. Mas à medida que você mostra uma maneira racional, uma análise de custo-benefício, eu não vi ninguém que foi para a BIM e voltou. Tá? Realmente, os escritórios que eu conversei, quem não está interessado em aprender algo já está fazendo algo. Tá? Então, ou está começando ou já está tendo algum resultado, tendo equipe treinada, capacitada, já acelerando alguns processos. Então, grande parte do que a gente tem produzido hoje é exatamente em parceria com esses players do mercado. Tá? Então, é algo natural que isso avance, tá? Que todos passem a adotar ou vão perder em competitividade. Tá? É muito, assim, substancial a ganho de produtividade, por exemplo, que você tem para atualização e revisão de projeto, para aprovação do projeto. Tá? Então, darei para discutir aí umas boas horas sobre as vantagens de implementação em BIM para projetista. E eu vejo uma excelente aceitação no mercado. Tá ótimo, obrigada. O Guilherme Augusto só comenta aqui, né? Torcemos para isso amadurecer no Brasil e se enriquece todo o projeto e o acompanhamento da execução. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, Guilherme. E o Alessandro Silva pergunta: o BIM pode ser híbrido em um projeto? Parte em BIM e parte em modelo convencional? Poderia, por favor, citar um exemplo? Sim, isso acontece até pelo modelo de implementação que pode ser adotado. Então, você pode começar a executar em BIM determinadas disciplinas e outras ainda não estarem em BIM. E isso exigir que você tenha aí, às vezes tem um fornecedor que não está adaptado à sua metodologia de trabalho, tá? E ele ainda precisa de um prazo para se adequar, porque senão vai simplesmente também cortar um profissional renomado no mercado ou que tem grande experiência em determinada disciplina, mas também ele vai ter que se adequar. Tá? Então, aí realmente uma relação na contratação, durante a contratação. Então, eu acredito que vai acontecendo, tá? Vai acontecendo gradualmente, exige, por parte de quem está trilhando o caminho, que documente o que está fazendo, que tenha uma visão realista de qual passo dá para ele dar naquele momento e qual seria o próximo passo. Então, por exemplo, o BIM é muito amplo. Então, quando a gente fala, olha, eu vou pedir para ponte, eu já estou mostrando a primeira área que as pessoas podem atacar. Então, isso é muito importante, ter um direcionamento para que a gente possa caminhar em BIM. Então, é questão de tempo e é do método de implementação de cada um. Tá? Então, tem, por exemplo, muita gente começa com pontes, ou às vezes começa com a parte de pista, que tem mais familiaridade, não tem a parte de pontes. Então, você acaba tendo uma interface ali que ainda não está 100% nativa, totalmente em BIM. O fluxo de ponta a ponta não está todo em BIM. Então, mas algumas funcionalidades do fluxo de trabalho dele resolvem algum problema, já tem ganho de produtividade, e aí você começa também a dar próximos passos. Tem que ter uma análise, um profissional bem capacitado, com uma visão mais ampla de BIM, por isso que até as nossas capacitações, elas precisam ser completas, não só ferramenta, não é só operacional. Você precisa conseguir transitar,
definir estratégia, dar diretrizes, saber gerenciar, compartilhar modelo, falar com diversas partes. Então, precisa ser realmente um profissional bem qualificado. Legal. A próxima pergunta era, inclusive, relacionada à capacitação. Quem poderia participar? Eu acho que é exatamente o que você estava comentando agora, né, Anderson? Sim, claro. Hoje, as ferramentas, elas são muito intuitivas. Tá? Claro que, dependendo do nível de especialidade, você vai ter uma certa dificuldade e até um apoio de alguém que já passou por aquele caminho. Então, você tem duas maneiras de aprender. Ou você gasta tempo, né, e aprende por conta própria, ou você contrata alguém que sabe, tá? E acelera o teu processo de aprendizado. Não tem mágica. Tá? Então, isso tudo também vai depender do seu time para se movimentar com relação a isso. Tá? Então, tem que avaliar as possibilidades, o que está disponível, e aí vai muito do ponto onde você se encaixa. Então, hoje eu acredito no perfil do profissional que ele entende, tem uma visão muito generalista e é especialista em alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou começar em BIM. Eu conheço os principais conceitos, os principais usos, as disciplinas, as ferramentas. Eu sei trocar informações, ter um trabalho colaborativo com outras equipes que desenvolvem os seus projetos em BIM, só que eu sou especialista na minha área. Então, eu consigo entrar naquele detalhe. E aí vai muito do seu perfil. Tem gente que é só operacional, que quer ali ficar em cima do modelo, testando alguma coisa, detalhando, e tem gente que ele é mais genérico, que ele quer acompanhar ali todo o processo em si, os prazos, as relações contratuais, tá? Então, aí realmente você tem para todo mundo. Você tem, inclusive, um mercado novo só para nível técnico, que é quem vai trabalhar com template, com criação de biblioteca, com customizações. Então, por exemplo, uma das ações que nós temos atuado para a implementação de BIM no Brasil é exatamente uma atuação muito forte junto ao Senai. Então, o Senai, ele já tem aí laboratórios em BIM, já dá capacitações em BIM para nível técnico e vai colocar isso aí, esse modelo sendo replicado no Brasil todo. Tá? Então, tem para todo mundo. Legal, obrigada, Anderson. E a última pergunta para fechar com chave de ouro, o Henrique Fonseca faz uma pergunta aqui que com certeza todo mundo quer saber a resposta. O sistema BIM pode afirmar que será uma nova era na engenharia? E como podemos mudar a visão das pessoas que têm resistência a essa nova mudança? Essa é uma clássica. Com certeza, eu não tenho dúvidas que é uma transformação digital, que é a grande solução aí para a engenharia na parte de ganhos de produtividade e melhor rentabilidade do negócio. Isso aí eu não tenho dúvida. Em muitos países é assim já, e a gente já começa a ver aqui também, onde as pessoas que se movimentaram primeiro, elas não falam mais se vai para BIM ou não, mas sim quando, tá? Porque vai para BIM é certeza. Tá? Então, como que você convence? Não vá com uma visão muito utópica. Saia do marketing. Então, não adianta você querer fazer tudo em BIM, tudo de uma vez, trazer a mágica acontecendo. Não tem mágica. É disciplina, é prática, é padronização, é assim que funciona. Então, comece dando resultado com o que você já tem na mão. Qual é o seu problema hoje, onde você trabalha? Que parte do problema você pode resolver utilizando automação, utilizando BIM, tá? Utilizando a tecnologia a seu favor, porque tem muita coisa. Então, pega um pedaço e mostra resultado. Então, às vezes, tem uma dificuldade muito grande, realmente, das pessoas saírem do nível operacional e falar com níveis de gestão. Tá? E aí, vai do perfil profissional e do tipo de resultado que você entrega. Começa pequeno, vai fazendo alguma coisa, vai dando entrega, vai dando resultado, que é um caminho sem volta. Tá ótimo, Anderson. Muito obrigada pela tua participação aí. Obrigada pela participação de todos, tá, pessoal? E tendo mais dúvidas, por favor, podem mandar e-mail para a gente, né? Ou para o próprio Anderson, que a gente continua aí a responder para vocês. Ou também participar das nossas próximas masterclasses, né, Anderson? Que vão ter várias aí no decorrer do ano. Muita coisa interessante para mostrar. Tá bom? Obrigada mais uma vez.
Isso, obrigada pela participação de todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigada.